Fala, trader, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo para falarmos de mercado financeiro. No vídeo de ontem eu te trouxe algumas ideias, possibilidades de operações para a semana de 7 a 11 de julho de 2025. E nesse vídeo eu vou dar continuidade, afinal tem mais alguns pares que estão na minha lista. Eu dividi a minha lista em 2 vídeos para não ficar um vídeo enorme aí, né? Mas o que eu quero trazer para você são ideias que podem te ajudar a pensar melhor o mercado financeiro. Esses vídeos de análise não têm intenção de te dar sinal de compra, de venda, recomendação, nada disso, tá? Mas sim servir como uma fonte de estudo para você analisar o mercado, comparar com a o teu próprio modelo operacional, as tuas ideias, e com isso você conseguir se organizar e operar melhor. Você precisa entender que resultados consistentes, eles nascem a partir de comportamento consistente. Então você precisa ter um plano muito bem estabelecido de como operar no mercado financeiro. Se você quiser entender como operar de forma precisa, sabendo exatamente o que você está fazendo, com acesso a métricas, a dados estatísticos, você precisa conhecer como funciona a mentoria Legacy, o único lugar onde eu te ensino tudo o que eu sei e o que eu uso no meu dia a dia para operar no mercado financeiro. O link está aqui embaixo, tá? E você também pode entender o meu copy trading, que também está aqui embaixo, para você entender tudo isso na prática, beleza? Agora vamos para a tela, eu quero te mostrar alguns pares que estão no meu radar. O primeiro é o Euro USD. Essa semana que passou, ele tocou novamente na zona extrema. Esse é um indicador que eu desenvolvi e que me mostra quando o mercado está potencialmente cansado depois de se movimentar muito em uma única direção. Então, essa aqui é a zona extrema, tá? E ele chegou agora, recentemente, na zona extrema. Eu gosto da correlação do gráfico diário com o gráfico de 1 hora. Então, olhando pelo gráfico diário, tenho uma ideia de possibilidade de movimento de retração, já que o mercado tocou na zona extrema pelo gráfico diário. Ok. Agora eu entro no gráfico de 1 hora e eu consigo ver essa estrutura belíssima que o Euro USD fez, né? Esse movimento de alta aqui, e já temos uma sequência de topos mais baixos no gráfico de 1 hora, sequência de topos mais baixos. Isso abre para mim possibilidade de pensar em possível venda. E para mim uma venda vai ficar mais claro, ou direção, né, provável de queda para a semana de 7 a 11 de julho, caso o mercado consiga romper para baixo desse ponto que está marcado aí de forma horizontal no gráfico de 1 hora. Então, se ele romper para baixo, eu entendo que ele pode entrar em uma estrutura de uma tendência de baixa no gráfico de 1 hora no euro-dólar. E é exatamente isso que eu quero ver para esta semana. Inclusive, como eu faço lives aqui de segunda, terça, quarta e quinta-feira a partir das 8 horas da manhã, eu sempre trago essas análises e aí eu acompanho. Se acontecer alguma oportunidade de acordo com essa visão, eu entro nas operações aqui junto com você, tá bom? Então você pode participar comigo gratuitamente. Euro-dólar, como tocou na zona extrema no gráfico diário, eu quero aguardar que ele faça o rompimento desse ponto de suporte no gráfico de 1 hora e a partir daqui mostrar entrada de força vendedora. Outro par que está na mira para esta semana é o GBP-AUD, que pelo gráfico diário tocou recentemente em uma região de resistência importante pelo gráfico diário. Ó, resistência, resistência e resistência. Está lateralizado, a gente consegue ver isso, né, bem claramente. Está na fase 3 do movimento de alta, quase entrando na fase 4. O que é a fase 3, Diógenes? Basicamente, eu dividi a idade da tendência em 4 fases. A fase 1, marcada pela cor verde aqui, geralmente é o momento de ignição de força compradora. A fase 2 é a fase de manutenção da tendência. Fase 3, a tendência já está um pouco velha. E a fase 4 é quando realmente a tendência já está velha e a inversão pode acontecer a qualquer momento. Então, considerando que nós temos topo triplo no gráfico diário, no GBP-AUD, considerando que ele está na fase 3 do movimento de alta, para esta semana, pelo gráfico de 1 hora, eu vejo que o GBP-AUD pode fazer um movimento de baixa. Tá? Considerando esse ponto aqui no gráfico de 1 hora, olha que beleza, isso aqui é muito bonito. Região de resistência, suporte, suporte, e aqui, clássica resistência de novo. Então, pode abrir espaço considerando movimento de queda, retração mais fraca, ponto de suporte se transforma em resistência e a partir daí o GBP-AUD boa chance de fazer movimento de queda para a semana, durante a semana de 7 a 11 de julho, tá? Está no meu radar. GBP-CAD, parecido com o GBP-AUD, conseguimos observar topo duplo aqui no gráfico diário, fica bem marcado, região de resistência, resistência com falso rompimento da máxima, fica bem evidente.
Também temos uma tendência que já está há muito tempo nessa estrutura de alta pelo gráfico diário, e aí eu consigo pensar em uma possível venda no GBP CAD, considerando esse topo sendo mais baixo do que esse, e aqui movimento de queda, possível retração, e aí no gráfico de uma hora, se a gente medir este movimento com Fibonacci no gráfico de uma hora, vamos perceber que a região entre 50% e 61,8 pode funcionar como região de resistência para o GBP CAD no gráfico de uma hora para essa semana que vai começar. Portanto, no caso do GBP CAD, eu aguardaria que o preço voltasse para esta região. Tá? Esse ponto que foi uma região de suporte aqui atrás pode funcionar como resistência no gráfico de uma hora para a possibilidade de venda no GBP CAD para essa semana seguinte. Outro par que está na mira é o GBP USD, Libra versus dólar. A gente consegue ver uma tendência de alta. Uma coisa, já deixa uma dica para você aqui. Quando você vê uma tendência que se estende por muito tempo, quanto mais tempo essa tendência se mantém em um determinado lado, mais próximo vai chegando aquele momento onde ela vai romper. Tá? Essa tendência de alta no GBP USD, pelo menos esse movimento forte de alta, já nos dá uma ideia de uma tendência um pouco envelhecida. Então, pelo gráfico diário, conseguimos ver a inclinação bastante forte e pelo gráfico de uma hora, conseguimos ver essa situação aqui. Esse topo chegou aqui no gráfico de uma hora, deixa eu aumentar para você. Aqui no gráfico de uma hora, chegou na zona extrema, tá? Falso rompimento do topo anterior. Aqui, ó, falso rompimento do topo anterior. Rompimento desse ponto de suporte durante essa semana que passou. Deixa eu marcar também. Esse aqui é um ponto de suporte importante, onde o mercado fez rompimento disso aqui, voltou, aqui foi região de suporte, aqui funcionando como resistência, e para essa semana eu espero que o GBP USD, acredito que o GBP USD tem chance de fazer uma retração, movimento de baixa um pouco mais forte, pelo gráfico de uma hora e pelo gráfico diário também. E aí, é claro, se isso acontecer, ele pode vir testar essa linha de tendência de alta e até romper essa tendência para buscar regiões de suporte mais claros, né? Talvez esse aqui também é uma outra possibilidade, esse outro ponto aqui, tá? Então, desde onde ele está, fechou, até aqui embaixo, a gente está falando de 200 pips. Dá para fazer operações aí, tá? Temos mais alguns ativos, são eles o SDCAD, que está na minha mira. Conseguimos observar estrutura de desvalorização do dólar americano nos últimos dias, movimento de queda importante, tá? Começou lá em janeiro, praticamente está caindo só, né, esse ano, desde o começo de fevereiro aí, em estrutura de baixa. Agora ele mostrou para a gente o que? Essa semana, possível formação de fundo duplo. Fica bem marcado aqui o fundo duplo. Eu gosto muito. Fundo duplo e topo duplo são as minhas formações preferidas. Tá? Então, fundo duplo aqui. E para esta semana, possibilidade de compra vai ficar mais evidente se a gente olhar e conseguir ver o rompimento de... aqui já começou, na verdade, o rompimento dessa linha de tendência de alta, de baixa, desculpa. E também temos outras linhas intermediárias por aqui. Para esta semana, especialmente se o mercado conseguir romper para cima dessa região, esse número aqui que seria em 1,3620 mais ou menos, rompendo para cima desse ponto, retornando para cá, esse ponto que aqui foi resistência pode funcionar como suporte e aí entrar em estrutura de alta no STCAD, considerando o gráfico diário com o gráfico de uma hora também. O SDCHF está em uma das melhores regiões de todas que eu considero, tá? Uma região da zona extrema de baixa. Movimento aqui, quando o mercado tocou na zona extrema, ele subiu bastante, agora ele tocou novamente na zona extrema no gráfico diário. Olhando mais de perto, conseguimos ver como entre quarta e quinta-feira o mercado deu essa reagida, tá? Fez esse movimento de alta. Lembrando que sexta-feira foi feriado do 4 de julho nos Estados Unidos. Então, temos estrutura de baixa por aqui no SDCHF. E se a gente olhar pelo gráfico de uma hora, vamos conseguir ver uma tendência, uma linha de tendência de baixa bem inclinada. O mercado já mostrou o começo do rompimento dessa linha de tendência de baixa. Vamos ver por aqui, ó, rompimento dessa linha de tendência de baixa. E para esta semana eu entendo que o SDCHF tem chance de fazer movimento de alta, se valorizando aí, deixa eu ver até a máxima aqui, uns 150, 160 pips, mais ou menos, de possível movimento de alta no SDCHF, até chegar à região anterior. Esse ponto aqui, ó, pelo gráfico diário, a gente consegue pensar esse ponto como sendo uma região natural
de possível resistência para o STCHF. Então, desde onde fechou até aqui em cima, é uns 140 pips aí, tem chance de fazer de alta. E por último, o ouro. O ouro está bastante esticado nas últimas semanas e meses, né? Movimento de alta muito, já desde 2022, na verdade. Mas ele intensificou muito o movimento, chegou aqui a 3.400, quase 3.500, $3.500 a onça do ouro. Fez um topo triplo, aqui pela análise técnica conseguimos ver topo triplo, ó, região de resistência, topo, topo e esse topo, ok? A partir daí, o que ele fez? Mostrou pra gente uma linha de tendência de alta e o rompimento da linha de tendência de alta exatamente nesse ponto, essa aqui, e fez o rompimento, uma retraçãozinha, a continuação. Fiz 2 vendas essa semana no ouro, acho que uma foi essa semana e outra semana passada, deixa eu verificar exatamente. Uma venda na quarta-feira no ouro, deu take cravado, e uma na semana passada também. 2 vendas. E eu entendo que o ouro, do ponto de vista da análise técnica, ele está em estrutura, em uma fase de possível retração, até que isso fique evidente para a gente com esse movimento de baixa, esse candle aqui, que consegue engolir, passar para baixo da mínima do candle anterior. Então, ouro, para esta semana, vou acompanhar, ver o que o mercado vai fazer, mas eu entendo que ele tem chance de cair até a região do 23,6 da FIBO. Tá? Então, desde onde está até aqui embaixo, estaria aí menos 1,24% mais ou menos de desvalorização, ele cair até a região de $3.296 aproximadamente. Essa foi a análise bastante rápida, bem objetiva, para você conseguir ter um parâmetro e você fazer esse mapeamento. Recomendo que você faça esse mapeamento durante o final de semana, para que você tenha clareza na hora de operar, para que você saiba exatamente o que esperar do mercado e que você faça isso durante o momento onde você não tem aquela pressão de acertar a operação. Tá? Isso é muito importante. Deixa o seu like aqui no canal e amanhã, segunda-feira, nós teremos a nossa sessão de análises, nosso pré-market, para analisar o mercado, procurar por possibilidades, ver se algum desses cenários que eu te mostrei vai se concretizar. E aí, é claro, explicar para você as operações, eventualmente entrar em operações ao vivo junto com você, para que você possa evoluir no mercado financeiro. Conta comigo, será um prazer. E aqui embaixo tem os links para você entender sobre a mentoria e sobre o copy trading. Um forte abraço, fique com Deus. A gente se vê amanhã, às 8 horas, na nossa live de trading ao vivo e análise do mercado. Um abraço e até mais.